Então, pessoal, bom dia. A gente vai, então, agora ir para o capítulo 1 dos cânones de Dort. Estamos lendo os cânones de Dort, expondo cada passagem dos cânones de Dort. E a gente, na semana passada, teve a correção da prova. Hoje nós vamos voltar para o nosso programa original, que é expor cada parágrafo dos cânones de Dort e explicar. Então a gente vai agora ler o erro de número 4 e a sua refutação. Vou pedir para a Marli fazer para a gente a leitura. Rejeição número 4. Eleição para a fé depende das seguintes condições prévias. Estou lendo um erro, tá, gente? Eleição para a fé depende das seguintes condições prévias. O homem deve fazer uso adequado da luz da natureza e deve ser piedoso, humilde, submisso e qualificado para a vida eterna. Agora, a rejeição. Assim, parece que a eleição depende dessas coisas. Isso tem o sabor do ensino de Pelágio e está em conflito com o ensino do apóstolo Paulo em Efésios 2, 3 a 9, que diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, pessoal, a gente leu aqui o erro, né? O erro que diz que a eleição para a fé depende das seguintes condições prévias, né? Que o homem deve fazer um uso adequado da luz da natureza. Aí eu vou falar, bem como ser piedoso, humilde, submisso e qualificado. Qual que é o erro aqui, gente? Ó, os arminianos estão dizendo isso aqui, ó. Arminiano, você falou que você tem a luz da natureza, aí diz que você tem que ser piedoso, humilde. Qual que é o problema disso aqui, gente? É porque aí seria a salvação pelas obras dele, né? Aqui ainda diz assim, submisso e qualificado para a vida eterna, que é qualificado. Então, tem que ser submisso. Então, o que o arminiano está dizendo? Ele está falando que você tem que ser isso aqui para você ser eleito. Então, é como se Deus ele olhasse assim para toda a humanidade, aí visse quais pessoas que vão seguir melhor a luz da natureza, quais pessoas são mais piedosas, mais humildes. Aí ele olha, pô, fulano é bom, então vou eleger fulano. É isso que o arminiano está falando. Ele está falando que você tem esses critérios aqui para a pessoa ser qualificada para ser eleita. Então, isso conversa muito com aquilo que a gente já criticou, né, várias vezes, que os próprios cânones criticam o arminianismo, de que o arminianismo ele é um retorno para Pelágio, né? Você vê que até na resposta do erro, isso é colocado. Você tem a resposta, você tem um retorno, melhor dizendo, a Pelágio. Aí eu pergunto para vocês, gente. A gente, enquanto calvinista, a gente acredita, né, que existe luz da natureza, existe necessidade de você ser piedoso, ser humilde. Só tirar esse qualificado aqui, ó. Que esse qualificado aqui é dos arminianos. Para ser... Agora, qual que é a nossa diferença para eles? Hein, gente? Pela fé, porque a gente não faz obras para ser salvo, a gente faz as obras porque nós somos salvos. Isso, Então a gente tem a luz natural, aí você tem a piedade, a humildade, etc. Isso tudo aí são obras, né? Isso, etc. Isso tudo aqui, no caso, entra nas obras, né?
Então, o arminianismo... Pode falar. Desculpa, é porque eu queria dizer o seguinte, isso aí são obras para as quais nós fomos eleitos. Isso. E não pelas quais nós somos eleitos. Isso. Para as quais. Só lembrando o seguinte, né? A gente compreende que até mesmo o não cristão, ele pode conhecer verdades, né? Pela luz da natureza, né? A luz da natureza é aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 2, que os gentios, que eles não têm a lei, quando eles fazem o que é da lei, aquilo serve de lei para eles, né? Que é a consciência, né? Consciência que ora os condena, ora os aprova. Então, mesmo o não cristão tem uma concepção sobre isso aqui. Ele tem isso aqui. Só que isso aqui não é a base da salvação dele. Essa que é a grande diferença. A razão pela qual Deus elegeu uns e não outros só compete a ele. A gente não pode falar que Deus elegeu tal pessoa porque ela era melhor, porque ela era piedosa, porque ela era humilde, porque ela era submissa. Veja bem, tá, gente? O que a gente está falando? Ele está falando que Deus não elegeu a pessoa por causa disso. Então, essas coisas, são, para o arminianismo, o motivo da eleição. Vou até ser mais específico, a da qualificação para a eleição. Então, é como se eu tivesse, em determinado momento, levantando pessoas para competir numa determinada Olimpíada, uma Olimpíada de Matemática, né? Então, assim, eu tenho uma escola, tem uma Olimpíada de Matemática, aí eu vou mandar os melhores alunos para essa Olimpíada. Eu vou eleger, para participar da Olimpíada, os melhores alunos. Eu vou pegar quem é ruim. Então, o arminianismo é como se fosse isso aqui, Deus ele olhou para toda a humanidade e falou, esses daqui são os melhores, né? Então, esses daqui que eu quero eleger para ser meus filhos. Aí vai olhar uma série de critérios aqui, vai falar, não, esses critérios aqui são um motivo pelo qual eu elegi. Então, para o arminiano, Deus elegeu Jacó porque Jacó tinha isso aqui. E Esaú não. E quando você lê a Escritura, a impressão que dá é o exato oposto, né? Você vê que muitos dos homens que Deus elegeu, eles eram muito pelo contrário, né? Tinham condutas reprováveis em muitos aspectos. Mas Deus elegeu. E é verdade porque realmente você vê pessoas que aos nossos olhos não são salvos, né? Não fazem parte da comunidade da igreja, mas que são humildes, são piedosos. A gente tem que lembrar o seguinte, tá? Aqui tem que tomar um pouco de cuidado, porque o arminianismo, quando ele fala isso aqui desconsiderando uma série de questões, né? A pessoa ela pode seguir a lei de Deus mesmo sendo não cristã. Você pode ver ímpio que faz boas obras, que faz caridade, que de alguma maneira cumpre alguns preceitos da lei de Deus. Pode sim. Só que tem um detalhe muito importante. O que a tradição reformada vai afirmar? Ela vai afirmar, bom dia, reverendo. Ela vai afirmar que quando você faz boas obras e entende que essas obras elas vêm de você, elas são más obras. Porque assim, só quando você realiza essas obras para Deus, né, entendendo que essa capacidade de realizar boas obras vem de Deus, que essas obras são boas. Então a gente pode dizer que o não cristão não tem boas obras. Ele pode se conformar a isso aqui. Mas isso aqui não é motivo para Deus eleger ninguém. Deus não olha para isso aqui na vida de ninguém e fala, vou eleger a pessoa por causa disso. Isso aí tira um fardo, né? Porque quando você entende que você é eleito baseado puramente na vontade de Deus, sem ter que se conformar com isso aqui, a coisa muda muito. Muda muito mesmo. Então, para o calvinismo, nós somos eleitos para essas coisas. Para a humildade, para sermos humildes, sermos submissos, mas não para sermos justificados. E aqui a refutação do erro ela vai falar que isso aqui é um retorno para o pelagianismo. E o que Pelágio falou? Pelágio falou o seguinte, que Adão pecou no início, mas o erro de Adão foi só um erro
Um erro para a gente aprender e não cair igual Adão. Então, assim, para Pelágio, cada um vai ser responsável pelo próprio destino eterno. E se Pelágio está correto, se a depravação total está errada, lembra que a gente falou nas outras aulas, né? O calvinismo ele tem os seus pontos, né? Tem a depravação total, aí depois você tem expiação limitada, todos aqueles que vocês conhecem, né? Mas se o Pelágio está certo, se o homem ele não nasce no pecado, ele não nasce depravado, então o arminianismo faz sentido. Porque aí, se o homem não é totalmente depravado, ele ainda consegue chegar a Deus. Ele ainda consegue ser salvo, ele ainda consegue fazer isso aqui de uma tal maneira que a gente não pode dizer que a predestinação, a expiação limitada, tudo aquilo que a gente defende está certo. Então, assim, a doutrina da depravação total, ela é imprescindível para você, se opor ao pelagianismo, entendeu? Porque o pelagianismo ele vai justamente, antes de mais nada, criticar isso aqui. A depravação total ela vai dizer, o homem ele nasce totalmente pecador. Ele é depravado. Então isso aqui não é capaz de salvar o homem, não. Não é capaz de ser motivo para Deus olhar para o homem e falar, não, eu vou salvar esse daqui. Então a gente vê que o arminianismo ele é de fato um retorno ao pelagianismo. Aí aqui vai citar o seguinte, vai citar Efésios, na refutação, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Então o apóstolo Paulo está falando que antes a gente andava totalmente errado, a gente andava de maneira pecaminosa, não interessa se você é uma pessoa de boa. Gabriel, antes de eu me converter, eu nunca fui do mundo, nunca fiz nada de errado, nunca roubei, nunca menti, nunca fui pro carnaval, etc. Que bom que você não fez essas coisas, mas não foi porque você andava reto, você era, vamos dizer, melhor em seguir isso aqui, que esse foi o motivo de Deus ter te elegido. Aí é o que o apóstolo Paulo vai falar, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, quando vocês falaram, isso aqui é uma salvação pelas obras, de fato é. É você dizer que você é salvo porque você é mais piedoso, mais humilde e você segue a luz da natureza, é você advogar uma salvação pelas obras. E assim, o arminianismo, ele, se levado até as últimas consequências, ele defende isso aqui. Tá? Ele defende salvação pelas obras. Não existe monergismo no arminianismo. O arminianismo, eu vi falando, né? Nem todo arminiano vai pegar essas coisas que foram refutadas aí em Dort e vai acreditar nisso. Porque tem coisas aqui que são absurdas, tem coisas aqui que são claramente heréticas. Mas assim, em Dort você vê o arminianismo ele desenvolvido como um sistema teológico. Uma coisa é eu ter um sistema teológico. Não. O que a gente entende como calvinista? Né? A gente entende a tulip. Aí, assim, a tulip é a depravação total, que eu falei que é o princípio de tudo. Você tem expiação ilimitada, perseverança dos santos, eleição incondicional, porque aqui vem do inglês, né? Incondicional e graça irresistível. O arminianismo ele vai negar isso aqui. Eu vejo de vez em quando alguns calvinistas falando, né? Até o Augusto Nicodemos, né? Quando eu via vídeo dele há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, eu vi ele falando que os arminianos eles creem na depravação total, né? E isso aqui é uma meia verdade. Você pode até ver hoje a arminiana acreditando nisso aqui. Mas se você pega o arminianismo como um sistema de pensamento, ele não crê nisso não. Olha o que a gente está vendo aqui, ó. Ele não crê nisso não. Então assim, se a pessoa ela professa o arminianismo, isso aqui eu vou falar com todas as letras, tá?
Se a pessoa acredita no arminianismo, ela não acredita nisso não. Ela é um herege, entendeu? Porque você acredita que você não é depravado. Não é totalmente depravado. O arminiano, o que ele vai acreditar? Ele vai acreditar que se ele for consistente, tá? Se ele for fiel ao arminianismo, ele vai acreditar que todo o calvinismo está errado. Entendeu? Ele vai achar que não, isso aqui tudo está errado. E o primeiro ataque é na depravação total. O primeiro ataque, numa ordem lógica, né? É claro que o arminiano ele vai bater na predestinação. Mas por que ele bate na predestinação? Porque ele já parte do pressuposto que o homem não é tão ruim assim. Ele vai até falar, pô, não, beleza, o homem é ruim. Teve Adão e tal. Mas, pô, fui eleito porque eu sou uma pessoa mais certinha, né? Eu sou uma pessoa que eu fiz o bem, né? Deus me escolheu porque ele soube que ele podia contar comigo. Ele olhou lá na frente e falou, pô, não, esse cara aí, com esse aí eu posso contar. Aí ele olhou esse aqui. Porque assim, gente, pensa bem. Antes da conversão, você não tem a graça. Você não tem a graça salvífica. Então a única coisa que Deus pode olhar para eleger alguém é isso aqui, ó. É a luz da natureza, você ser Pedro, até você se conformar a alguns dítames da religião. Você pode, às vezes, nascer num lar cristão e se conformar aos dítames da religião. Mas assim, você ainda não tem a graça salvífica. Então Deus vai olhar para isso aqui e falar, pô, não, vou salvar essa pessoa aqui porque tem isso, né? Mas aí isso aí desconsidera a depravação total. Você está dizendo, o homem não é tão depravado. Desculpa. Eu acho que... Eu estava lendo aqui, eu acho que esse entendimento, ele não é dos arminianos, de fato, não é dos, vamos dizer assim, dos mais simples. Porque eles vivem nisso tudo que você explicou aí, nesse erro, mas não sabem, os que frequentam a igreja. Sim. Os que só frequentam, eles não sabem desse ensino aqui. Porque no final das contas, você ouve alguns arminianos falando, é isso aí que você falou, não, porque tem alguma coisa de bom em mim. Né? Deus viu alguma coisa de bom em mim. Eu nunca matei ninguém, eu nunca... sou uma boa pessoa. Né? Eu vou na igreja, eu sou... Então, tem isso. Acho que o que falta mesmo é como você falou, é a ideia da depravação total mesmo. Sim. Do fato de você saber que o teu corpo, a tua mente, o teu pensamento, está tudo depravado, está tudo corrompido. Você não tem condição por si mesmo. Você estava morto, né? Que o apóstolo Paulo vai falar, nós estávamos mortos em nós mesmos. E ele está falando de todo mundo. Ele não está falando só de alguns, né? Alguns estavam mortos. Não, todos nós estávamos mortos. E é como você, desculpa só me alongar, mas é como você falou algumas aulas atrás, quando você começou, na verdade, que quando a gente adquire essa consciência de que o nosso pensamento, o nosso agir, o nosso falar, o nosso viver sofre a depravação da perfeição que Deus criou, né? Foi depravado, foi corrompido, aí fica mais fácil você entender todas as outras... todo o resto, exato. Se você entende a depravação total, você entende todo o resto. A depravação total, numa ordem lógica, é o primeiro. Né? A tulip aqui, ela está na ordem. A ordem lógica que você entende essas doutrinas. Né? Você começa tendo a depravação total, você entende a graça irresistível, você compreende que a graça que Deus ministra sobre nós não é um negócio que vem e se perde, é um negócio que você pode perder. Você tem expiação limitada, aqui que entra a predestinação, né? Aqui que os arminianos teólogos, né? Aqueles que tentam entrar pelo campo da teologia, vão atacar mais. Mas eles atacam isso aqui porque eles não entendem isso aqui. Então, eles vão falar que a predestinação é um absurdo. Aí depois você tem a eleição incondicional e a perseverança dos santos. Então, a gente precisa ter em mente que o erro arminiano é um erro grave. Né? Não tem como negar isso. Gabriel, a pregação do pastor Paulo uma vez estava explicando isso, e ele falou que nós estamos mortos, todos. Sim. Então, o morto ele não tem reação, se não for através do Espírito Santo. Se nós estamos mortos em pecado, nós não temos como. Não, sim, exatamente. Se você está morto em si próprio, você não pode... por si próprio, por melhor que você seja, conforme isso aqui, é sair da situação de morte. Né? Não tem como. Bom dia. Não tem como você sair da situação de morte. O homem,
Isso aí que você está falando é o seguinte, o homem, no que tange a salvação, porque a salvação ela tem processos, né? Você tem a justificação, você tem a regeneração e a santificação. Isso aqui é o seguinte, né? Quando você é justificado, a gente tem que lembrar, né? O que é justificação? Justificação é o homem ser declarado justo. Você era pecador, aí Deus te declarou justo em Cristo. E a regeneração, o novo nascimento, né? Cristo fala para Nicodemos, né, naquela ocasião, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Então, você tem que nascer de novo. Esses dois processos aqui são processos monergistas, né? Isso que a Neuci falou, né? São processos monergistas. Então aqui é fato. Não é nenhum exagero você falar que o homem não faz nada. Né? O homem, ele é um espaço vazio. O homem é um espaço vazio. Ele não faz absolutamente nada, cara. É como se assim, você chutasse uma pedra pequena. A pedra vai voar. A pedra não pode fazer nada para mudar, para sair do lugar. Absolutamente nada. Então o movimento ele é causado por algo externo a ela. E a salvação ela é causada por Deus. Né? A graça de Deus é algo totalmente externo. Então isso aqui é um processo monergista. O homem não faz nada. Só que o arminiano, ele, por mais que na tese, por mais que teoricamente ele vai falar que a justificação é um ato divino, ele não acredita nisso. Ele não acredita nisso, porque se você pode perder a justificação, perder a regeneração, então não é um processo monergista, é um processo sinergista. Então acabou. O arminiano ele vai olhar para a justificação não como se o homem fosse morto. Ele vai falar que o homem é um ser defeituoso. É um ser defeituoso, é um ser problemático. Mas ele pode, de alguma maneira, responder a Deus. Isso é uma coisa... E sabe quem pensa assim? Igual os arminianos pensam? Esse aqui não, esse aqui a gente pensa, né? O arminiano, ele vai pensar... deixa eu botar aqui, ó. O arminiano, deixa eu botar aqui o arminiano. O arminiano vai entender que isso aqui é um processo sinergista. Sabe quem vai pensar de uma maneira muito parecida com o arminianismo? A Igreja Católica. A Igreja Católica pensa igualzinho. Igualzinho. Muda alguns elementos. A Igreja Católica vai falar, você tem que tomar dos sacramentos, tem o Papa. Mas assim, é essencialmente a mesma porcaria. Vocês me desculpem. É a mesma porcaria. Porque assim, a Igreja Católica vai falar o seguinte, não, você nasce pecador. Ela de fato acredita nisso. Mas tu batizou, pecado foi embora, né? Você batizou a criança lá, tirou o pecado original, exorcizou o demônio, cara. O batismo católico ele é isso. Sim, se vocês tiverem dúvida, pega o catecismo da Igreja Católica e vocês vão ver o que a Igreja Católica queria do batismo. Aí você tirou o pecado, beleza, aí a criança está limpa. Aí assim, chega um momento que a criança, ela precisa se manter, a criança ou o adulto, né? Ela precisa se manter no estado de graça. Quando tu está no estado de graça, tu está salvo, mas tu saiu do estado de graça, opa, aí eu perdi a salvação. E o arminianismo é a mesma coisa. É a mesma coisa que a Igreja Católica. Mas o erro ele começa justamente por não entender que a depravação do homem é tão grande assim. E assim, isso é um negócio que no catolicismo ele é mais perceptível. Porque o arminianismo, eu vou falar aqui um negócio que ele é polêmico, mas ele não produz tanta teologia sistemática assim. Você pode ver que quando o arminiano ele gosta de teologia, ele muitas vezes acaba lendo muito calvinista. Eu lembro que quando eu estava na igreja arminiana, os caras liam vários calvinistas. Mesmo não gostando da predestinação, eles liam muito calvinista. Mas agora, a igreja católica ela tem muita teologia produzida. E se você pegar teólogos católicos, filósofos católicos, eles vão atacar isso aqui, ó, abertamente. Por exemplo, o Etienne Gilson, que era um filósofo e teólogo católico romano, ele dizia o seguinte, ele falava que o calvinismo ele dá uma ênfase muito radical na depravação humana. Então, assim, você vai ver, eu estou lendo nesse momento, né, um determinado pensador, filósofo, né, que também entende teologia católico romano, que ele vai falar que
o calvinismo ele é muito radical no pensar na depravação humana. E realmente é, porque a Bíblia é radical. A Bíblia, quando se refere ao homem, ela se refere a um ser depravado, um ser totalmente corrompido. E quando você olha para Lutero, Calvino, eles afirmaram isso aqui. Então, quando o arminiano fala que, não, o homem ele segue a luz da natureza, ele é piedoso, ele é humilde, então ele está mais perto de Deus, de alguma forma, e isso é motivo para Deus o eleger, ele está muito próximo da Igreja de Roma. Né? Porque a Igreja de Roma, hoje, isso na verdade não é uma coisa que é exclusiva de hoje, né? Não é exclusiva da Igreja Católica pós-Vaticano II. Se você for olhar lá atrás, você vai ver que a Igreja Católica ela já falava um pouco sobre isso. Ela falava que tem como pessoas que não estão dentro da Igreja Católica institucionalmente falando, serem salvas, né? Pela luz natural, que é uma coisa, é um erro gravíssimo. E você vai ver o arminiano caindo. Cara, o arminianismo, ele cai, soteriologicamente falando, ele cai nos mesmos erros da Igreja Católica. Mesmos erros. Mas eu volto a dizer, tudo por causa de não entender a depravação total. Eles não entendem. Porque se você não entende que você não pode se salvar, aí tanto faz. Porque se você pode se salvar, então também você pode perder a salvação. Por isso é que vem essa... Sim, exatamente. E esse negócio de você poder se salvar, aí o arminiano vai falar o seguinte: pô, mas isso é mentira, isso que vocês calvinistas falam da gente, que a gente acredita que precisa de Cristo. A resposta é muito simples, gente. Se um arminiano falar isso para você, Piolage também acreditar que a gente precisa de Cristo. Falar que você precisa de Cristo não torna você menos operante na tua salvação. O ponto é que a partir do momento que Cristo te salva, né, o Espírito Santo te salva, Deus te salva, e você pode perder isso, significa que tu tem um papel. Ainda que você fale que esse papel é pequeno, ele ainda é um papel seu. E o seu papel, por menor que ele seja, ele é definitivo. Ele é definitivo, porque no fim das contas, o que o arminiano vai falar sobre aquele que estava na igreja e te desviou? A culpa foi dele, né? Ele estava na igreja, aí o arminiano muitas vezes não vai usar esse termo, que é um termo que os católicos usam, que é um termo mais assertivo. Um termo que é melhor. O católico romano, ele trabalha com a ideia de estado de graça. O que é um estado de graça? Você está salvo. Você está na graça. Porque a Igreja Católica ela pensa isso. Você pode estar num estado que você está salvo. Aí se tu morreu naquele estado, ótimo, você foi para o céu, você foi salvo. Então torça para você morrer no estado de graça, né? Torça para um dia você não fazer aquilo que é errado e um carro te atropelar e tu morrer que tu for para o inferno. Você deu um mole, né? O arminiano é parecido, ele vai falar de um estado de graça. Então assim, essa ideia arminiana de que eles são monergistas é mentirosa, sabe? Eu falo isso assim, sem nenhuma dificuldade, é mentirosa. O arminianismo não é monergista, ele é sinergista. Ele vai falar que isso aqui é o homem, né? Que é o homem, tipo assim, que é um fator definitivo. E assim, o arminiano ele tem um outro erro, só para a gente fechar esse ponto e ir para o próximo, né? Que é igualzinho da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica ela tem como erro fundamental, soteriologicamente falando, ela confunde a justificação com santificação. Eu não sei se vocês conseguem entender isso aqui é muito importante. Porque para o protestantismo, isso aqui é diferente disso aqui. Porque a nossa salvação ela se baseia nisso aqui. Se baseia no fato de que Deus te declarou justo. É como se você estivesse diante de um tribunal e você fosse inocentado de todas as acusações. Então Deus te declarou justo. É claro que por meio de Cristo, né, você foi inocentado. Para o católico romano, não. Essas coisas são iguais. Ó. Então, assim, você se justifica. Mas como que essas coisas são iguais na prática? No entender católico romano. O católico romano entende que você se justifica na medida que você se santifica. Então, você está fazendo bem, você está indo na igreja, você está comendo a hóstia, você está se confessando com o padre, você está fazendo tudo que a igreja fala que você tem que fazer, ou pelo menos uma boa parte daquilo, aí você está se santificando e está sendo declarado justo. E os católicos romanos eles não entendem a justificação
Na verdade, eles entendem, tá? Eu tô aqui dando uma simplificação, né? Uma simplificada. Mas eles não associam tanta justificação ao aspecto jurídico da coisa, como a gente faz, né? Eles vão ver a justificação muito mais como uma espécie de mediação de graça, que é uma confusão. Essas duas coisas aqui são muito confusas na Igreja Católica. E o arminianismo cai na mesma coisa. Mesmíssima coisa. Mas por que eles confundem as duas coisas? Porque a santificação é diferente da justificação e da regeneração. Porque a santificação é um processo realmente sinergista. O que significa isso? Você tem que trabalhar efetivamente para você ser santo. A santificação, ela exige o esforço humano. Eu sei que assim, hoje em dia, o calvinismo ficou muito pouco propenso a falar sobre isso. Mas se você pegar a CFW, por exemplo, né? Até uma passagem da CFW que eu falo bastante, né? Já falei aqui, né? E nunca é demais ressaltar. Olha o que ela fala, né? Sobre as boas obras. Vocês não precisam abrir não, tá, gente? Mas, ó, isso está no capítulo 16, no parágrafo 3. A capacidade de fazer boas obras de modo algum provém dos próprios fiéis, mas inteiramente do Espírito de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo nos capacita para fazer boas obras. Isso aqui é muito importante. A fim de que sejam para isso habilitados, além da graça que já receberam, é necessária uma influência positiva do mesmo Espírito Santo para operar neles, o querer e o efetuar segundo o seu beneplácito. Então assim, é Deus que leva a gente a fazer as boas obras. Só que olha o que a confissão continua. Contudo, não devem por isso tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito. Pelo contrário, devem esforçar-se para dinamizar a graça de Deus que está neles. Então, a confissão de fé está dizendo claramente que o processo de santificação que envolve as boas obras, ele é sinergista. Ou seja, a gente participa do processo. A gente tem que realmente trabalhar. Né? Trabalhar para nos santificarmos. E os papistas, eles não entendem o calvinismo. Porque para eles essas duas coisas são a mesma coisa. Entendeu? Para eles, assim, você trabalhar para ser santo é você trabalhar para ser salvo. A gente entende que não. Gente que entende que você trabalhar, né, no sentido de você operar efetivamente como um agente. Aqui o homem é um agente. Aqui você tem o Espírito Santo age. Então a gente precisa entender que o Espírito Santo também é um agente na santificação. Mas o homem, ele participa do processo. Você, enquanto cristão regenerado, o Espírito Santo pode falar com você e você não ouvir. Você realmente resistir. Isso é uma coisa grave, né? Mas todos nós temos que dar ouvidos ao Espírito Santo. Por quê? Porque a gente está num processo sinergista. Aí o católico, quando ele olha para isso, ele vai falar que isso aqui é a própria justificação. Está errado. O arminiano é a mesma coisa. O arminiano vai falar assim na prática: essa pessoa não está vigiando, né? Essa pessoa vai perder a salvação, hein, cara? Daqui a pouco você está nas trevas, daqui a pouco você não é salvo, você perde a salvação por causa de besteira. E é isso, entendeu? O germe do arminianismo é essa heresia. É uma heresia que busca o retorno para o papismo. Então, pessoal, vamos para o erro 5, né? A gente se deteve bastante no erro 4, mas é importante. Erro número 5. A eleição incompleta e não definida de certas pessoas para a salvação se baseou nisto. Deus previu que elas começariam a crer, se converter, viver em santidade e piedade e até continuariam nisso por algum tempo. A eleição completa e definitiva de pessoas, porém, ocorreu porque Deus previu que elas perseverariam na fé, conversão, santidade e piedade até o fim. Essa é a dignidade graciosa e evangélica por meio da qual a pessoa escolhida é mais digna do que a outra não escolhida. Consequentemente, a fé, a obediência da fé, a piedade e a perseverança não são frutos da imutável eleição para a glória. São condições e causas previamente requeridas e previstas como cumpridas naqueles que serão eleitos por completo. Só com base nessas condições ocorre a eleição imutável para a glória. Para aí, rapidinho, Marli. Vamos. Não, que aí depois tem a refutação. Antes da refutação, eu queria que vocês me falassem, só lendo isso aí, né, sem ler a parte de baixo. O que vocês notam de erro nessa fala aí? Isso aí é um ensinamento arminiano, né? O que está errado nesse trecho aí que a Marli leu?
Tem várias coisas que estão erradas aí, né? Mas eu queria que vocês isso eu ia falassem. falar. Primeiro Deus previu que as pessoas iam começar a crer, né? Isso, sim. E que a eleição também completa e definitiva ocorreu porque Deus previu que elas iam perseverar. Então, Marli, vamos deixar os outros falar, vamos deixar os outros. Marli Marli quer ganhar conceito, né? Quer ganhar conceito. Mas tem mais, tá, gente? Tem mais erro aqui, ó. Mas um é esse, ó. Que Deus previu os eleitos. Ele previu os eleitos e assim os elegeu. Na verdade, eu vou botar até mais específico. Preveu os que começariam a crer, os que creriam e os elegeu. Mas tem outro erro aí, tá, gente? Tem outros erros. Quem mais quer falar, gente? Vamos lá. Esse texto aqui Quem quer falar, gente? Tem outros erros aí, cara. Outros erros. Que o pessoal não está com a leitura. Se quiser, eu leio de novo, não tem problema. Pode ler de novo aí pra gente, mas acho que é uma boa. A eleição incompleta e não definitiva de certas pessoas para a salvação se baseou nisso. 2 pontos. Deus previu que elas começariam a crer, se converter, viver em santidade e piedade e até continuariam nisso por algum tempo. A eleição completa e definitiva de pessoas, porém, ocorreu porque Deus previu que elas perseverariam na fé, conversão, santidade e piedade até o fim. Essa é a dignidade graciosa e evangélica por meio da qual a pessoa escolhida é mais digna que a outra não escolhida. Consequentemente, a fé, a obediência da fé, a piedade e a perseverança não são frutos da imutável eleição para a glória. São condições e causas previamente requeridas e previstas como cumpridas naqueles que serão eleitos por completo. Só com base nessas condições é que ocorre a eleição imutável para a glória. Então, gente, alguém pegou mais algum erro aí? Total. Total. Ninguém é melhor que o outro, nós somos todos depravados. Sim. Então não tem isso aí, ser um melhor que o outro, que foi salvo porque é melhor. Sim. Aí, então, aqui diz o seguinte, ó. Isto constitui a dignidade graciosa e evangélica pela qual a pessoa escolhida é mais digna que outra que não é escolhida. Então, assim, você tem antes da graça, Deus elege com base no mérito. Que os méritos aqui, ó, os méritos aqui são isso aqui, ó, que a gente estava lendo no erro 4, envolve isso aqui. Deus ele começou a olhar e falou assim, essas melhores pessoas aí, elas são melhores, né, são mais dignas, então eu vou eleger essas, né, eu vou eleger essas pessoas aí. Aí é o que os cânones falam aqui, ó, aqui na descrição do erro, claro, ó, isto constitui a dignidade graciosa e evangélica pela qual a pessoa que é escolhida é mais digna do que a outra que não é escolhida. Então, você também tem, ó, depravado, você tem assim, ó, não cristãos mais dignos que outros diante de Deus. Porque minha letra é muito feia, gente, mas é o seguinte, né? Aqui é que assim, você antes da eleição, você tem uma massa de pecador. Aí tem uns pecadores que são melhores que outros. É o que o arminianismo ensina, né? E esses que são melhores que outros, Deus ele previu que eles creriam e eles elegeu, e ele os elege com base no mérito. Ele vai olhar assim, tais pessoas aí, elas eram muito virtuosas, né, cara? É como se Deus, assim, porque é difícil ver um não cristão que presta, né, cara, hoje, né? As pessoas falam muito, né, não sei o que, Dalai Lama é bom, só que o cara tá envolvido com pedofilia, né? Aí vão falar que não sei o que, mas assim, vamos supor, cara, pensa num não cristão que foi bom, né? Que tenha sido bom de verdade. A pessoa, por que ele não foi salvo? Ele era para ser salvo com base nisso, né? Mas não foi. Então, o arminianismo, assim, ele realmente vai acreditar que Deus ele olhou isso aqui e falou, não, antes da pessoa receber a graça, você tem isso aqui, às vezes você até tem a conformidade com a religião cristã estabelecida. Deus falou, essa pessoa aqui tá muito boa, né? Vou escolher para mim.
Aí ele vai e elege, né? Ele elege não como um agente que assim controla tudo. Não, ele simplesmente prevê que a pessoa creu, que a pessoa se conformou às regras do jogo, que é você crer, aí foi e elegeu a pessoa. Mas tem um erro anterior, tá, gente? Que vocês pularam, que tá aqui nesse texto também, cara. Ó, antes, olha o que é dito no começo do erro 5, ó. A eleição incompleta e não definida de certas pessoas. Então isso aqui a gente falou sobre isso no erro 2. Lembra que a gente falou que para o arminianismo, não sei se vocês lembram disso aqui, ó. Para o arminianismo existem duas eleições. Você tem uma eleição geral e indefinida e uma eleição particular e definida. Então, essa eleição geral e indefinida está aqui, ó, no erro 2. O que o arminiano vai falar? A incompleta ela é uma eleição para a fé. Isso aqui é para a fé. Ou seja, Deus elegeu de maneira geral e indefinida para a fé. Ele botou as regras do jogo, né? Pô, quem crê vai ser salvo. E a outra é para a salvação. O arminiano acredita nisso. Ó. Ele acredita que Deus ele elegeu a humanidade inteira para a fé. E os outros, que são eleitos de maneira particular, são para a salvação. Então você pode olhar aqui, cara, como é que o que o arminiano ele está falando é sobre essa eleição geral e indefinida. E o que a gente falou lá atrás, gente? A gente falou que isso aqui é uma balela, isso aqui não faz sentido. Porque isso aqui quebra, ó. Vocês lembram disso, ó? Quebra, isso aqui vai cair na prova, hein? A cadeia de ouro. Isso aqui quebra a cadeia de ouro da salvação, ó, cara. Como é que é a cadeia de ouro da salvação? Vamos ver. Quem sabe, gente? Quem sabe, fala aí que vai ganhar conceito. Marli. Eleição. Não, isso, fala aí. Aí a Marli pode falar. Eleição, justificação. Não. A cadeia de ouro tem a ver com isso, tá? Mas aí tem que lembrar do apóstolo Paulo, né, cara? Como é que é aquela passagem do apóstolo Paulo, né, cara? Não, aquela passagem de que Deus predestinou, né? Predestinou. Cara, ó, a passagem. Isso, ó, a Neuci tá no caminho, ó, mas ó, predestinou. O que ele fez com quem ele predestinou? Aos predestinou também justificou. Não, mas antes tem outra coisa, né? Outra coisa. Ó, Deus predestinou. Chamou, isso. Deus ele chamou. Aí os que ele chamou, o que ele fez? Ele justificou. Os que justificou, o que ele fez? Isso. Glorificou. Uhum. Isso aqui, ó, tá? Deixa eu pegar aqui o texto certo aqui que eu não lembro. Romanos 8:30. Então, ó, esse ensinamento arminiano aqui, de que você tem eleição geral indefinida, que Deus elegeu todo mundo para a fé, isso aqui está totalmente contra o apóstolo Paulo. Totalmente. Esse aqui é o oposto do que o apóstolo Paulo. É o perfeito oposto. O arminiano ele consegue acreditar exatamente no contrário dessa corrente de ouro aqui. Os que predestinou é o decreto, né? Não, assim, para o arminiano é o seguinte, para o arminiano, Deus ele deixou em aberto. Você primeiro você responde à graça. Porque Deus ele salva as pessoas, lembrando, que ele previu os que creriam e perseverariam. Então Deus ele olha o futuro como se ele fosse um vidente. Ele olha, tal pessoa e tal pessoa são salvas. Mas são salvas por quê? Porque Deus ele botou a regra do jogo. Por quem crê vai ser salvo. Aí assim, esse quem crer vai ser salvo é um processo sinergista, como a gente está falando aqui. O homem ele responde à graça. Então Deus, essa pessoa aqui creu, então ela é eleita. Aí ela vem para essa eleição particular. Entendeu? Então assim, Deus ele colocou a regra do jogo. Tipo assim, é como se eu chegasse e vocês falassem assim, gente, quem correr até o canarinho voltar em 1 minuto, vai
ganhar um prêmio. Aí todos vocês estão eleitos. Porque eu falei, não, você ir até lá o canarinho voltar, vai ganhar um prêmio. Aí, assim, quem conseguir satisfazer isso aí foi eleito de forma particular. Aí não, aí você recebeu o prêmio. Entendi. Então, a gente crê porque a gente foi eleito. Eles são eleitos porque creram, é isso? Isso, exatamente. Exatamente. A gente crê porque a gente foi eleito. Ó, aos que predestinou, ele chamou. Os que chamou, ele justificou. A fé entra aqui, ó. Como é que a justificação acontece? Pela fé. Então, a gente crê. É correto isso que você falou. A gente creu porque a gente foi eleito. O arminiano não. Ele foi eleito porque ele creu. A causa da eleição dele é porque ele creu. Ô, Gabriel, deixa eu te perguntar antes da gente ler aqui a refutação. É exagero dizer que esse pensamento, ele elimina Cristo da... Não é correto não, porque Cristo entra, né? Mas Cristo entra como assim? Mas Cristo também entra no pensamento do Pelágio. A questão não é ter Cristo ou não ter Cristo. Porque ter Cristo, a Igreja Católica também vai falar que Cristo é importante. O arminiano vai falar, Pelágio vai falar que Cristo é importante. Mas o ponto é que Cristo é simplesmente um meio. Um meio, é como se Cristo fosse uma ponte. Uma vez eu fui num determinado lugar fazer uma obra social, aí tinha um velhinho, né, cara? Ele devia ter uns 70 e poucos anos. Aí ele começou a falar comigo de teologia, né? Na época eu não entendia muito teologia, não. Mas aí ele chegou pra mim e falou um negócio, vou falar um negócio polêmico contigo, rapaz. Não é Jesus que me salva. Quem me salva sou eu. Ele falou com essas palavras mesmo. Porque Jesus é uma ponte, mas cabe a mim passar ou não por ela. É o pensamento de Pelágio. Pelágio pensava assim, entendeu? Ele pensava exatamente isso. O Pelágio, a gente coloca um estigma do Pelágio, né? Vai parecer que ele era um cara super do mal, né? O cara parece aqueles vilão, né? Caricato, que quer acabar com o cristianismo. E não, o que o Pelágio estava falando era o seguinte. A igreja do tempo do Pelágio estava muito ruim. Os monges eram tudo beberrão, preguiçoso, tinha corrupção na igreja. Era tipo hoje. Aí o Pelágio começou a falar o seguinte, era tipo hoje. O Pelágio começou a falar o seguinte, não, isso está tudo errado, cara. Essa gente não vai ser salva, porque eles estão negando a Cristo. O cristão tem que se consagrar, ele tem que negar a carne, ele tem que buscar Cristo. O Pelágio falava isso. Só que o erro do Pelágio é justamente negar a depravação total. Então, assim, você nega a depravação total, você diz que, não, o homem, ele é mau, mas, assim, na semelhança de Adão. Então, assim, para o Pelágio, olha qual que era a pegada do Pelágio. O Pelágio, ele afirmava a graça. Eu já tive uma discussão com alguns arminianos, que eles falaram assim, Gabriel, mentira, isso que você está falando, que o nosso pensamento é pelagiano. Eu acho que foi na época que eu comecei a bater no William Lane Craig. Eu bati no William Lane Craig, eu falei que o William Lane Craig ele pensa igual o Pelágio em matéria de salvação. Aí teve a vez o arminiano que falou, isso é injusto, porque o arminiano não pensa igual o Pelágio. Aí eu peguei um monte de citação, cara. Um monte de citação, assim, de caras que seguiram o Pelágio, como, por exemplo, Juliano. E o Pelágio, esses caras, eles falavam, cara, é mentira esse negócio de que Pelágio nega graça. Pelágio não nega graça coisa nenhuma. A questão é o que o Pelágio acreditava que era graça. O Pelágio, ele via graça como livre-arbítrio, como a possibilidade de você ser salvo. Aí entra Cristo no meio. Cristo entra. Mas a questão é como que Cristo entra. Pro pelagianismo, isso aqui é totalmente apropriado. Você tem uma eleição geral indefinida para a fé. Deus, ele colocou uma regra. Para ser salvo é isso aqui. Você cumpriu isso aqui, acabou, entendeu? Não tem predestinação antes. Agostinho, a treta dele com Pelágio, foi primeiramente em torno disso aqui, ó, essa questão da depravação total, porque Agostinho falou o seguinte contra Pelágio, o homem é totalmente pecador, não tem esse negócio de o homem se salvar, quem salva é Cristo. Essa concepção que esse senhor aí falou comigo, que não, quem me salva não sou eu, não é Cristo, sou eu, está completamente compatível com o pensamento de Pelágio. E é como os arminianos pensam, se eles forem seguir o sistema arminiano. Então a gente não pode falar que eles tiram Cristo da jogada, porque Cristo está na jogada, só que está de uma forma errada, entendeu? Eles vão colocar Cristo como parte do processo, mas esse processo vai desconsiderar isso aqui, ó, a começar pela depravação total.
Então, gente, agora vamos ler, ó. Teve mais um ponto aqui que... Tem a refutação, né? Tem a refutação, mas assim, ó, antes teve mais um ponto que eu falei, antes de a gente ir para a refutação, ó, que olha que erro grave que o arminianismo comete aqui, ó. Ainda no erro 5, ó, consequentemente a fé, a obediência de fé, a piedade, perseverança não são frutos da imutável eleição para a glória. Então, ó, a perseverança, a fé, a perseverança, a piedade. Isso, piedade, não são fruto da graça, cara. Ó, isso é bem sério, né? Então, assim, ele está realmente negando, o arminiano está realmente negando que isso não é fruto da imutável eleição. Então, isso é um fruto do homem. É o homem que está num processo de executar e realizar todas essas coisas. Quando a gente vai ler a refutação, leia para a gente, por favor, ô Marli. Este erro está em conflito com toda a Escritura, que repete constantemente para nossos ouvidos e corações estas e semelhantes afirmações. 2 pontos. Eleição é por obras, não é por obras, mas por aquele que chama. Romanos 9, 11. E também, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos 13, 48. E também, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Efésios 1, 4. E ainda não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. João 15, 16. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Romanos 11, 6. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho. 1 João 4, 10. Então aqui o que os cânones fazem? Eles simplesmente evocam vários textos bíblicos, né? Os textos bíblicos, eles vão falar da corrente de ouro, né? Vão fazer menção a corrente de ouro, o fato da predestinação, né? Vai falar que a eleição ela não se dá por obras, mas por aquele que chama, né? Por Cristo. Aí aqui vai falar, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, ou seja, não creu todo mundo. E a causa de alguns terem crido é justamente a predestinação. Você vê, ó, de novo, ó, eles foram predestinados, foram chamados ao ouvido e creram. A gente tem que sempre lembrar disso, ó. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, ó. Predestinação. Aí aqui o nosso Senhor Jesus Cristo falando, ó, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Aí o apóstolo Paulo em Romanos 11, ó, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Então, o arminiano falar que salvação vem por conta disso aqui, ó. Tipo, eu segui a luz da natureza, eu sou piedoso, sou humilde. Então, assim, Deus previu que eu faria essas coisas, né? Previu que eu teria algum mérito. Isso aqui está totalmente contra o apóstolo Paulo, ó. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Então, a gente vê vários erros aí, muitos erros. Também, Gabriel, que esse texto de Efésios ele faz a separação da justificação da santificação. Uhum. Ele vai falar que antes da fundação do mundo foram separados antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Sim, é isso. Aí isso aqui são processos diferentes, né? Justificação e santificação. Mas a gente estava falando mais cedo, né, gente? Que pro arminiano é a mesma coisa. No fim das contas, acaba a mesma coisa. O arminiano pode até falar que ele distingue justificação e santificação. Mas o sistema teológico dele não permite ele falar essa diferenciação de maneira consistente. Então, o pensamento arminiano está muito próximo do papismo. Ele está mais próximo do papismo do que do calvinismo. Isso é uma coisa gravíssima, né? E vejam bem, gente, eu estou falando soteriologicamente. Soteriologicamente falando, em matéria de salvação, o arminiano ele pensa muito parecido com a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica ela vai, realmente, de maneira bem franca, falar que não tem essa distinção entre justificação e santificação. Mas o arminianismo ele vai por esse lado aí. Só o horário. Acho que não daria pra gente fazer mais um. Não, acho que vamos finalizar aqui, né? Tem um erro 6, assim, aí faltou acho que uns 1, 2, 3, pode falar. A justificação é Deus que nos dá e a santificação ela depende de nós. E de Deus ela também. depende de nós e de Deus, né? Nós e É de porque a Deus. santificação ela é um processo sinergista. É a gente e Deus, entendeu?
A santificação é o que os arminianos pensam da salvação. Você tem... A santificação, curiosamente, ela é como os arminianos pensam a salvação. O arminiano ele vai falar assim, não, você tem que trabalhar para ser salvo. E não, você tem que trabalhar para ser santo. E o arminiano ele vai normalmente entender que Deus está participando, mas Deus, não é que Deus está participando meramente do processo de salvação. Porque o processo de salvação Deus fez e acabou. Agora, o processo de santificação é isso que eu estou falando. A gente tem um papel. A gente tem uma responsabilidade. Não pode misturar, porque se você mistura, você fala que não, eu estou trabalhando para ser santo e para ser salvo. Quer dizer, eu estou trabalhando para ser salvo. Eu estou mantendo eu estou pagando o preço para morar no céu, né? Aí vem essas concepções, que é uma diferença que a Igreja Católica não fez, né? Ela não fez essa diferença entre santificação e justificação. Então ela se afastou, né? Ela se afastou de Agostinho, né? Se afastou da concepção de que o homem é depravado. E a gente ouve, eu mesmo já ouvi algumas pessoas, amigos meus, arminianos, talvez nem saibam isso aí, mas eles dizem, não, eu tenho que lutar pelo meu, eu tenho que correr atrás, tenho que pagar o preço, tenho que, né? Mas eles eles não estão falando da santificação, eles estão falando da salvação. Estão falando da salvação. Porque se eu não correr atrás, se eu não pagar o preço, eu vou perder minha salvação. Eu vou perder a salvação, Você pode perder esse erro aqui, esse erro 5, que é a coisa pra caramba, né? Que a gente falou. Ela vai dizer, né? Que você pode perder a salvação. Né? Não é um negócio imutável. Né? Tem uma hora que fala, né? Que a eleição completa e efetiva de pessoas, porém, porque Deus prevê que elas perseverariam em fé. Ou seja, aquelas pessoas que não perseveraram, elas perderam a salvação. Então, você, assim, tem uma responsabilidade pela tua salvação, cara. Não pela tua santificação. Então, o arminianismo, assim, ele é um erro terrível mesmo. É isso, minha gente. Então...